Olá pessoal, bem-vindos a mais um Passaporte OAB, aquele evento da Verbo OAB que prepara vocês para o exame da ordem. Nós contamos com mais de 20 horas aulas de revisão dos pontos mais cobrados no exame e ainda ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter. É claro que esse ano, infelizmente, a gente vai ter que fazer esse evento um pouquinho diferente. Nós estamos falando com vocês através da telinha. E digo infelizmente por quê? Porque quem conhece o passaporte sabe como era legal reunir todo esse pessoal na véspera da prova, naquele nosso evento presencial, né? Mas enfim, a nossa energia positiva e a nossa motivação em ajudar vocês a superar essa primeira fase, ela continua a mesma. Então eu, Prof. Carol Fernandes, vou trabalhar com vocês agora, nos próximos minutos, 3 disciplinas muito importantes, porque elas sempre garantem no mínimo de 3 a 4 questões no exame da ordem. Parte geral do Código Civil, direito de família e direito das sucessões. Então essas nossas próximas 2 horas de revisão vão ser divididas entre esses 3 tópicos e, claro, dentro dos 3 tópicos, aqueles que mais costumam ser cobrados pela FGV. E aí vamos ficar torcendo para realmente cair alguma questão sobre os tópicos que a gente vai abordar a partir de agora. E na parte geral, a gente vai relembrar um pouquinho, antes de ir para a teoria do fato jurídico, as questões sobre capacidade. Por quê? Bom, porque nós sabemos que em 2015, com a entrada em vigor da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos uma modificação bem importante nas categorias de capacidade do Código Civil. Então, nós tiramos todo o pessoal que estava lá no artigo 3º, que previa a incapacidade absoluta do sujeito, tiramos todo mundo que estava lá, que era sujeito à interdição, distribuímos algumas dessas pessoas no artigo 4º, na incapacidade relativa, mas houve um grupo muito especial que foi retirado da categoria de incapacidade e que, portanto, não é mais sujeito de interdição. Essas pessoas são as pessoas com deficiência. Então, a partir de 2015, as pessoas com deficiência deixam de ser enquadradas nas categorias de incapacidade. Não é por ter uma deficiência que alguém poderá ser declarado incapaz pelas categorias dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Essas pessoas, lembrando, estão sujeitas a um regime próprio, previsto lá na Lei 13.146, atenção ao quadro para a gente relembrar rapidinho. Então, Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê esses dois mecanismos, né? Que é a curatela das pessoas com deficiência e a tomada de decisão apoiada. Então, não se fala em interdição, certo? Vejam que isto não tem a ver com interdição. Quem é que ainda pode ter a sua capacidade restringida? Quem está no artigo 4º do Código Civil. Quem é que está lá? Vamos relembrar? Vamos lá para o artigo 4º do Código Civil. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, que então é a incapacidade relativa em razão da idade, os ébrios habituais ou os viciados, e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e os pródigos. Então apenas estas pessoas é que são sujeitos de interdição. Mas cuidado, tanto o processo que visa a curatela das pessoas com deficiência, quanto o processo que visa a interdição
dos sujeitos do artigo 4º do Código Civil chama-se ação de curatela, tá? A diferença é que a curatela das pessoas com deficiência é regulada pela lei 13.146, é uma curatela um pouquinho diferenciada, até porque ela prevê 2 curadores, que é o que a gente chama de curatela compartilhada, e a curatela dos interditos, aqueles sujeitos do artigo 4º, é a curatela um pouco mais conservadora, é aquela que prevê um curador, é aquela curatela tradicional, tá? É isso que vale para OAB. Pois bem, e no artigo 3º, quem sobrou? Olhem lá, somente os menores de 16 anos. Então, nós não temos mais, olhem só, inciso 1 revogado, inciso 2 revogado, inciso 3 revogado. Nós não temos mais no artigo 3º outras causas de incapacidade absoluta além da faixa etária. Então, nós podemos afirmar com absoluta certeza que não existe nenhuma outra possibilidade de ser absolutamente incapaz, além de ser menor de 16 anos. Então, absolutamente incapazes no ordenamento jurídico brasileiro, apenas os menores de 16 anos, ok? E mais, nós não podemos mais falar em incapacidade das pessoas com deficiência. Essas pessoas, ainda que submetidas à curatela ou ao processo de tomada de decisão apoiada, elas são consideradas capazes, plenamente capazes. Elas só vão ter algum apoio ou restrição na tomada de decisões referente aos atos negociais. Elas vão ter auxílio do seu curador ou dos apoiadores, né? São aquelas 2 pessoas que podem ser indicadas no processo de tomada de decisão apoiada. Pois bem, vamos aí avançar um pouquinho, né, no nossa linha do tempo da parte geral, e nós vamos lá para os fatos jurídicos, para a teoria do fato jurídico, que no Código Civil vem prevista a partir do artigo 104 do Código Civil. Lá no artigo 104, o legislador ele já inicia nos colocando os critérios, os requisitos de validade dos negócios jurídicos. Por quê? Bom, porque, em primeiro lugar, o legislador parte do pressuposto de que nós conhecemos os atos que são existentes, então que nós sabemos identificar quando um ato é jurídico e quando ele não é jurídico, ou seja, quando ele existe para o direito e quando ele não existe para o direito, e apenas os atos que são existentes é que vão ser analisados lá no plano da validade. Porque o que não existe não é válido nem inválido, ele simplesmente é inexistente. Agora sim, o ato existente pode ser válido, pode ser inválido, pode ser válido e ineficaz, pode ser válido e eficaz, pode ser inválido e eficaz. Então vejam que nós temos algumas combinações a serem feitas. Pois bem, se eu conheço então o plano da existência, e aí eu sugiro que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês voltem lá na nossa aula sobre o plano da existência. Se nós temos, né, dúvida quanto ao plano da existência, inclusive tem uma aula do Verbo, né, sobre plano da existência, uma aula minha divulgada para vocês, né, aberta ao público, então quem quiser procura lá no YouTube. Quem encontra a existência do ato passa para a categoria da validade para avaliar se esse ato preenche os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 104. Agora sim, atenção lá ao Código Civil, diz que a validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz, 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e 3. A forma que deve ser prescrita ou não defesa em lei, não proibida em lei. E aí a gente tem que fazer algumas considerações importantes aqui sobre o artigo 104. Em primeiro lugar, o artigo 104 ele trata dos requisitos de validade gerais, tá? Então todo e qualquer negócio jurídico, todo e qualquer
contrato, toda e qualquer relação jurídica, para que seja válida, ela precisa observar no mínimo estes 3 requisitos. E vejam o que eu estou falando, é no mínimo. Porque pode ser que alguns negócios jurídicos prevejam elementos de validade específicos. Então, além desses elementos do artigo 104, podem se somar alguns outros elementos à validade daquele negócio. Então, fiquem atentos a isso. Mas, no mínimo, eu tenho que verificar se o agente é capaz. E aí, lembrando sobre agente capaz. Qual é o pressuposto mínimo da capacidade? A capacidade civil. Então, se o agente tem 18 anos ou mais, ou se ele tem 16 a 18 anos, se ele foi assistido, né, devidamente assistido por seus representantes legais, ou se ele é menor de 16 anos, se ele foi representado no ato. Então, para que seja considerado válido, tem que se observar as exigências de representação e assistência. Tá? Lembrando que quem pode representar ou assistir são os pais, curador ou tutor, e aí dependendo, né, do caso concreto. Mas pode acontecer também, né, lembrem-se disso, do negócio jurídico prever uma capacidade distinta. E por isso que aqui no inciso 1 não fala em agente plenamente capaz. Porque todos nós, em tese, somos aptos a celebrar negócios jurídicos, desde que, é claro, a gente obedeça às regras de representação e de assistência. Então, o agente capaz significa estarem observadas as regras de representação e de assistência, ou as regras de capacidade previstas para o negócio jurídico. Porque, em que pese a maior parte dos negócios jurídicos prevejam como capacidade a maioridade, né, ou a capacidade plena, existem alguns negócios jurídicos que são liberados para os relativamente incapazes em razão da idade. Por exemplo, podemos fazer testamento a partir dos 16 anos, sem que se exija o assistente no ato. Podemos casar a partir dos 16 anos. Podemos ser mandatários a partir dos 16 anos. Então, vejam que esses são negócios jurídicos em que não se exige capacidade plena. Se exige apenas que o agente envolvido no negócio tenha a capacidade exigida para o ato ou esteja devidamente representado ou assistido. Bom, se eu não estiver representado e for absolutamente incapaz, o ato será nulo de pleno direito. Se eu for relativamente incapaz e não estiver assistido, o ato será anulável. E quanto a isso, eu também quero recordar vocês que o juiz, se perceber que o relativamente incapaz envolvido no negócio, se a incapacidade dele relativa se relacionar, com a sua idade, e ele, no momento de ser questionado sobre a sua idade, se omitiu ou mentiu, o juiz poderá confirmar o negócio jurídico e fazer com que aquele relativamente incapaz assuma as obrigações que do negócio jurídico decorrerem. Então, é importante vocês saberem disso. Por quê? Porque não basta alegar incapacidade relativa se no momento de me declarar relativamente incapaz, no momento de declarar a minha idade, eu omito ou eu minto, né? Então, eu manipulo o outro sujeito enganando sobre a minha incapacidade relativa. E lembrando também, gente, que os negócios jurídicos celebrados por relativamente incapazes, eles podem ser ratificados depois. Então, pode ser que o relativamente incapaz, ele, na hora de manifestar a vontade, não tenha sido assistido ou representado por seu curador. Mas pode ser depois, então, que seu representante legal ratifique a sua vontade. E o negócio, então, acaba confirmado. Não é passível de anulação se isso ocorrer, tá? Quanto ao objeto, o objeto do negócio jurídico é a própria razão de ser, né? Ele é o objetivo central de eu ter manifestado a minha vontade. Então, o objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Lembrando o quê? Que o objeto determinável é aquele objeto que tem. E aí eu vou aqui até ressaltar para vocês essas 3 características. O objeto determinável é aquele que tem, no mínimo, a quantidade
a espécie, mas ainda não tem o quê? Lhe falta o quê? A qualidade. Então, o objeto determinável é aquele que desde logo eu posso determinar a quantidade e a espécie. A lei fala em gênero, tá? Mas aí a doutrina explica que gênero é mais amplo que espécie. O que se espera é a espécie, não o gênero. Mas vamos lá. Então, quantidade e espécie. Falta apenas a qualidade. É o caso dos negócios jurídicos envolvendo, agora a gente está bem na época da soja, né? E a gente vê as reportagens, enfim, que as colheitas são muito promissoras em razão do tempo, né? E aí a gente pode usar isso como exemplo para ficar bem visível para vocês, tá? Quando alguém planta soja, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos, as pessoas não têm dinheiro para bancar aquela plantação sem previsão se vão vender ou não. Então, o que fazem? Eles vendem antecipadamente a produção. Aí eles celebram contratos com objetos determináveis. Por quê? Porque eles colocam como objeto do contrato a soja e uma quantidade determinada. X sacas ou a produção inteira, a colheita inteira. Eu ainda não tenho, porque eu estou recém adquirindo as sementes, a qualidade do meu produto, que só vai poder ser aferida no momento da colheita, da separação, enfim, aí depende de qual semente eu estou falando. Mas, então, olhem como exemplo, no momento em que eu cumpro a obrigação, no momento em que eu chamo o meu credor para que escolha a parte que lhe cabe, ou se eu fiquei responsável pela escolha, lá direito das obrigações, no momento em que eu separo a parte que cabe ao meu credor e o notifico da escolha, eu tenho que ter condições de indicar aquilo que faltava na determinação do meu objeto, que é a qualidade. Ah, bom, é qualidade A, qualidade B, qualidade C, né? E aí, dependendo do produto que eu estou tratando, eu tenho um tipo de especificação. Então, isso é um objeto determinável, tá? Continuando, quanto à forma, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Aí eu quero lembrar o seguinte, forma prescrita é a forma prevista na norma. Existem negócios jurídicos que têm uma forma específica de celebração ou de manifestação de vontade. Então, a maioria dos negócios, e isso o próprio Código Civil prevê, a maioria dos negócios jurídicos, eles não prevêem forma especial. Então, eu posso manifestar a minha vontade por qualquer meio. Mas alguns negócios jurídicos, que são aqueles chamados de formais ou solenes, eles prevêem uma forma de expressar a minha vontade ou uma forma de celebrar o negócio jurídico. O exemplo disso é o casamento. Nós temos uma forma específica de celebração e de manifestação da vontade. Outro negócio jurídico que nós temos, muito característico também, quanto à solenidade e forma, é o testamento, né? E aí nós temos outros, por exemplo, a procuração, né? O contrato de mandato. O contrato de mandato, ele é um contrato que, a princípio, não tem forma prevista em lei. Porém, se eu quero que o meu contrato de mandato seja escrito, ele obrigatoriamente deve adotar a forma da procuração. Então, o instrumento do contrato de mandato, quando existir, será sempre a procuração. Então, o mandato, ele pode ser verbal? Pode. Mas, se ele for escrito, tem que ser sob forma de procuração. Isso é forma prevista em lei. Então, é isso que o inciso 3 do 104 está dizendo, que quando houver uma forma prevista em lei, eu tenho, ou uma solenidade prevista, eu tenho que obrigatoriamente respeitá-la, porque isso é exceção. Via de regra, eu não tenho forma prevista em lei. E aí, vejam, 2 artigos eu quero destacar para vocês, tá? Em primeiro lugar, o 108.
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, a transferência, a modificação ou a renúncia de direitos sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, por exemplo, se eu vendo um terreno, ou se eu vendo uma casa, ou um apartamento, né, que tenha valor superior a 30 vezes o salário mínimo nacional, e é isso que a gente usa como referência, vamos jogar aqui para cima, 40 mil reais, eu obrigatoriamente tenho que fazer essa venda por escritura pública. Eu não posso fazer um contrato particular, porque aí eu vou considerar esse contrato como um contrato de gaveta. Se eu chegar no registro de imóveis e tentar registrar para alterar a titularidade na matrícula, eu não vou conseguir. Porque o registrador vai me dizer que aquilo não tem validade jurídica. E de fato não tem. Eu tenho que ir até um tabelionato e celebrar uma escritura pública. Então aqui nós temos um exemplo de um negócio jurídico que exige uma forma em lei. Tem uma forma exigida em lei. Se eu fizer de outra forma e desobedecendo a previsão do artigo 108, eu terei um negócio jurídico nulo de pleno direito. Outro importante é o 109, que, como a forma é livre, pode que as pessoas pactuem entre si a adoção de um instrumento público. Então, ainda que a lei não me exija o instrumento público para determinado negócio, eu pactuo com o outro sujeito que o nosso negócio jurídico dependerá do instrumento público. E no momento em que nós pactuamos, o nosso pacto, essas regras viram lei entre as partes. Portanto, se nós pactuamos que o nosso negócio não valerá sem escritura pública, ele perderá validade caso seja celebrado por qualquer outro meio. Então, muito cuidado com isso. E, por fim, para encerrar essa parte do artigo 104, eu quero destacar o artigo 113 para vocês, porque ele teve uma modificação em 2019, incluída pela Lei 13.874, que era a Lei da Liberdade Econômica, que desmembrou o artigo 113, explicando o que é a interpretação do negócio jurídico. Então, como deve se dar a interpretação? Porque o artigo 113, tradicionalmente, ele só apontava que os negócios jurídicos deveriam ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. E aí, a Lei 13.874 resolveu especificar o que era ou como se deveria fazer essa interpretação, tá? Então, ele deve ter atribuído sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Então, como elas passam a se comportar, se isso tem ou não relação e coerência com a vontade manifestada. Tem também que corresponder, em caso de interpretação, aos usos, aos costumes e às práticas do mercado relativo ao tipo de negócio. Então, tem que haver uma coerência com os negócios jurídicos semelhantes, que são praticados naquele contexto social. Tem que corresponder à boa-fé, e esta boa-fé especificamente é a boa-fé objetiva, tá? É aquele comportamento padrão que independe do que eu acho que deve ser correto, mas aquele comportamento padrão que toda pessoa deve se adequar concordando ou não. Quando for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo, se identificável, que são aqueles casos dos contratos de adesão, e deve corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Então, vejam que a coerência é o que determina, né, coerência com o mercado, coerência com as regras locais, coerência com as normas de relações sociais daquele ambiente, é que devem reger a interpretação quando surgir uma divergência da interpretação entre as partes. E vejam que o parágrafo 2º permite que os sujeitos pactuem livremente sobre outras regras de interpretação quando houver lacuna da norma. Então, eles não podem contrariar, por exemplo, eles não podem afastar a boa-fé no momento da interpretação do contrato. Eles não podem pactuar. Bom, em caso de divergência, a boa-fé não vai reger a interpretação deste contrato.
Isso as pessoas não podem fazer, mas elas podem criar outras normas de interpretação para preencher lacunas e integrar negócios jurídicos que sejam diferentes daquelas já previstas em lei, tá? Pois bem, quando eu não observo as regras, né, de validade previstas no artigo 104 do Código Civil, eu incorro em vícios. E esses vícios ou defeitos do negócio jurídico, eles podem ser muito graves, a ponto de invalidar completamente o meu negócio, ou eles podem ser mais tênues e permitir que esse negócio seja salvo ou corrigido. Em último caso, se procede a sua anulação. Quando eu estou tratando desses vícios mais graves, esses vícios, então, que importam na nulidade absoluta do processo, eu não tenho condições, nem mesmo o juiz, de salvar o negócio. Então, os atos nulos, atenção aqui para o nosso quadro, os atos nulos, eles não são passíveis de confirmação, eles não são passíveis de retratação, eles não são passíveis de absolutamente nada. Então, o direito nega qualquer efeito aos atos, tá? Onde estão previstas as causas de nulidade absoluta? No artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando, 1, celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei, quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa e, por último, quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção. Além das causas previstas no artigo 166, que são, na verdade, o artigo 104 ao contrário, nós temos a simulação prevista no artigo 167 como causa de nulidade. Simulação que, inclusive, já foi questão da prova da ordem, isso tivemos a oportunidade de corrigir as questões na nossa última aula, né, do nosso intensivo. Então, vejam só, além do artigo 166, né, então vamos lá, as causas, nós temos a simulação prevista no artigo 167. Só relembrando rapidinho, o que é a simulação? Simulação é um negócio jurídico em que as partes, em conluio, vejam que elas combinam entre si, celebram aparentemente um negócio jurídico, porém visando os efeitos diversos, efeitos jurídicos de outro negócio, seja para enganar terceiros ou para enganar, fraudar as normas, o sistema jurídico ou o próprio Estado, né? Burlar tributos, assim, enfim. Então, o negócio jurídico simulado, ele é nulo de pleno direito. A simulação, ela é conhecida como um vício social. Que mais que a gente tem que lembrar sobre o negócio jurídico nulo? Uma coisa muito importante. Ele não prescreve, nem decai. Não é que o negócio jurídico não prescreve e não sofra com a decadência. É que o meu direito de alegar a nulidade não prescreve nem decai. E mais do que isso, eu não sou obrigada a alegar. O juiz deve reconhecer, então, além de poder alegar a nulidade, o juiz deve reconhecer ex officio. Ou seja, o juiz, percebendo a existência de uma nulidade, tem a obrigação de
declarar a nulidade, reconhecer a nulidade de ofício. Só cuidado para a questão do princípio processual da vedação da decisão surpresa. Então, o juiz, ainda que se trate de uma questão de ordem pública, como é a nulidade, ele deve intimar as partes, dando conhecimento da existência da nulidade, da sua intenção de declarar a nulidade daquele ato, para que as partes possam se manifestar sobre aquilo, tá? Então, vedação da decisão surpresa, prevista no Código de Processo Civil, tá? Mesmo que o juiz tenha o direito de declarar a nulidade de ofício, independentemente de alegação. E quanto ao ato anulável? Vamos lá. Então, os atos anuláveis, eles produzem efeitos. E essa é a grande diferença entre o ato nulo e o ato anulável. Por quê? Porque eu celebro o ato anulável e ele sai produzindo efeito. Mas pode ser que ele venha gerar prejuízo em razão daquele vício. E, provado o prejuízo, eu posso, então, ingressar com uma ação anulatória pedindo ao juiz que anule o meu negócio jurídico. Só que o juiz pode perceber que tem como corrigir o ato ao invés de anular. Cuidado com isso. Então, o juiz pode confirmar o ato? Pode. O juiz vai confirmar quando ele perceber que não há prejuízo. Ok, existe o vício, porém não há prejuízo a nenhuma das partes. Ou 2, o outro sujeito pode se oferecer para reequilibrar a relação jurídica, afastando o vício. E aí o juiz vai confirmar o negócio, mas vai apenas reequilibrar a relação negocial, tá? Então isso pode acontecer. Outro elemento muito importante, gente, é que ele depende de alegação. Então, o juiz, ele não pode declarar de ofício a existência de uma causa de nulidade. Ele tem que esperar as partes alegarem. E aí eu tenho prazo para fazer isso. O prazo prescricional é de 2 anos, caso não haja outro previsto em lei. E o decadencial é de 4 anos, tá? Pois bem, e as causas de anulabilidade? Vamos lá para o Código Civil, conferir o artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico 1, por incapacidade relativa do agente, e 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. E aí, para vocês relembrarem, e isso é uma super dica que eu vou dar agora, para vocês relembrarem dos vícios ou defeitos do negócio jurídico, voltem no Código Civil, lá no artigo 138, e leiam todos os artigos ali, até o artigo 165. Por que eu estou dando essa dica para vocês? Porque esses vícios citados pelo inciso 2 do artigo 171, sempre são objeto de questão na prova, sempre. Bom, eventualmente eles vão lá para o plano de eficácia e tal, mas a FGV adora fazer uma questão sobre vícios ou defeitos do negócio jurídico. Erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo e fraude contra credores. Quais são os vícios que caíram por último? Por último, gente, caiu estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Então, já faz um tempinho que cobraram erro, dolo e coação. Então, deem uma revisadinha, não custa lembrar dos elementos desses vícios ou defeitos do negócio jurídico, tá? Muito bem, voltando aqui para o nosso quadro comparativo, então, só para finalizar, causas de anulabilidade estão no artigo 171 do Código Civil. E, então, além da incapacidade relativa, são os vícios ou defeitos dos negócios jurídicos
que estão previstos todos a partir do artigo 138 do Código Civil. Encerramos assim esse primeiro bloco de revisão da parte geral e agora volto com vocês o direito de família.